Olá, a paz do Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a história de um homem chamado Naamã, comandante do exército da Síria, um homem extremamente respeitado, estimado pelo rei e em todo o seu país. O Senhor Deus havia dado muitas vitórias pelas mãos de Naamã. Ele era um soldado valente, mas Naamã sofria de uma doença que naquela época fazia com que as pessoas ficassem isoladas. Eu convido a quem está ouvindo esse áudio para fazer uma leitura no livro de 2 Reis, no capítulo 5, onde nós ouviremos e leremos um pouco, conheceremos um pouco mais da história desse homem chamado Naamã. Como eu já falei, Naamã era um comandante do exército da Síria. E num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. E um dia, a garota vendo a patroa e vendo o que acontecia com o seu patrão, com o grande Naamã, ela falou: como eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. E assim, prosseguindo a leitura, Naamã foi até o profeta. E quando Naamã ali chegou, ele esperava ser recebido como o grande homem que ele era diante de um exército. Naamã esperava ser recebido pelo profeta com honras. Mas o que aconteceu foi totalmente inesperado. O profeta sequer saiu de onde estava. O profeta Eliseu simplesmente mandou que o seu servo, Geazi, fosse até onde estava Naamã e dissesse para ele que ele desse 7 mergulhos em um rio que estava completamente poluído. Era o Rio Jordão. Naamã saiu totalmente indignado, muito zangado, porque ele dizia em si mesmo, em seu coração: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair falar comigo e oraria ao seu Deus, e ele passaria a mão sobre o lugar em que eu estou enfermo e me curaria. No entanto, olha só, será que eu não poderia me lavar em tantos outros rios limpos que existem e assim ficar curado? E ele foi embora, extremamente chateado. Mas um dos servos de Naamã, tocado por um momento pelo Espírito Santo de Deus, questionou, dizendo: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Para ficar curado, o Senhor não faria algo difícil? Em outras palavras, ele estava dizendo: será que foi tanto assim o que o profeta lhe falou para fazer? Mas Deus havia mandado o poderoso Naamã dar 7 mergulhos em um rio poluído, de águas barrentas, sujas. Esse foi o grande momento do encontro de Naamã com o Todo-Poderoso. O momento em que nós também muitas vezes nos deparamos com situações semelhantes e não entendemos por que existe uma lepra em nós e que, apesar de sermos grandes em algumas áreas, somos impotentes ou nos tornamos impotentes diante de uma adversidade,
diante de uma enfermidade, diante de um problema que surge em nossas vidas e que foge do nosso controle, que não é possível resolver com dinheiro, não é possível resolver com uma oração apenas. É preciso uma atitude. Naquele momento, Deus estava provando Naamã e exigindo dele uma atitude, que ele entendesse que diante do exército da Síria, ele era o poderoso comandante, mas diante do Todo-Poderoso, ele não era nada. Diante daquele que vive para todo sempre, nenhum ser humano pode ser considerado grande, porque grande é somente ele. E Naamã mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. No 7º mergulho, ele levantou completamente curado. E a Bíblia diz que a sua carne ficou firme e saudável como a carne, a pele de uma criança. E hoje eu os convido a meditar. Onde está a sua lepra? Onde está o teu orgulho? A Bíblia diz que onde estiver o nosso coração, também ali estará o nosso tesouro. E muitas vezes, sem nos darmos conta, agregamos tantos tesouros em nossos corações, colocamos tantas outras coisas no mesmo limiar com que o Senhor, que Ele nos adverte no livro de Ezequiel, que o povo de Israel não pusesse os seus reis no mesmo limiar que o Senhor. Deus não divide o trono dele, a glória dele, o espaço dele, a honra que é só dele, com nada e nem com ninguém. Ele quer que todos nós aprendamos a depender dele e a entender e viver uma realidade de que, independentemente da posição que nós ocupemos na terra diante dele, todos nós somos como a flor do campo, onde sopra o vento e a flor cai. Mas naquele momento em que Naamã compreendeu a atitude da humildade, ele ficou curado. E eu quero fechar esse momento de reflexão com um louvor maravilhoso da Raquel Melo, que diz assim: quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica,
Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Que nós possamos ser limpos no poder de Deus, ainda que mergulhando em águas que aparentemente sejam barrentas, sujas. Se o Senhor assim disser, que nós tenhamos a sensibilidade para ouvir a voz do nosso Deus e entendermos que tudo o que Ele quer de nós é a nossa submissão, a nossa dependência e a nossa obediência incondicional àquele que vive para todo sempre. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.